Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 11 de agosto. A Polícia Federal investiga denúncias de superfaturamento e pagamento de propina em contratos de obras em estradas mineiras. No Rio de Janeiro, a primeira dose da vacina contra a Covid para jovens está suspensa por falta de doses. Já no comércio de João Pessoa, tem empresa dando desconto para quem apresentar o cartão de vacina. E ainda os efeitos da estiagem que atinge boa parte do Brasil. Moradores de Curitiba enfrentam um rigoroso racionamento de água. É agora no Brasil TV. A Polícia Federal cumpriu mandados numa operação que investiga fraudes em licitações para execução de obras em rodovias na região. Cumprir os 21 mandados de busca e apreensão aqui em Belo Horizonte e também em outros municípios. E aí, nessa fase, a 7ª fase dessa investigação, estão sendo investigados contratos no valor de 670 milhões de reais. Então, só nessa fase agora que a Polícia Federal divulgou, cerca de 40 milhões de reais foram bloqueados. E mais um avanço, nessa investigação é que a Polícia Federal conseguiu identificar um fiscal de obras do DENIT envolvido nesse elo entre poder público e as empresas. Essa pessoa que recebia benefícios e, claro, estava recebendo vantagens para aprovar esses contratos e essas obras. Então, esse fiscal do DENIT, a gente tem indícios do envolvimento dele nessas obras. Por isso que a gente, para apurar melhor, a gente pediu o afastamento dele do cargo. E ele, como ele é o responsável por várias dessas obras que a gente está em apuração sobre irregularidades, ele foi chamado essa fase de rei do norte, porque no norte é muito importante, essa questão de estrada é muito importante no norte de Minas. Então, essas pessoas elas ganham muita importância lá. Há indícios de recebimento de valores indevidos e há outros favores. Bom, estão sendo investigadas 7 obras suspeitas de passarem aí por essa corrupção. Além disso, a polícia conseguiu, só hoje, cumprir 21 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas. Como eu disse, 1 bilhão de reais que estão sendo investigados desde o início desse trabalho em 2015 até agora. 100 milhões de reais já foram bloqueados. A gente também ouviu o auditor fiscal da Receita Federal, o Wagner Bittencourt, que explicou exatamente a importância da denúncia, porque com o passar do tempo fica mais difícil o trabalho da Polícia Federal em conseguir provas, documentais, materiais. Vamos ouvir o que ele falou sobre isso. Essa prova estava lá durante a execução. E quem é que estava lá? Além deste, vamos dizer assim, desse vírus que estava infectando ali aquele ambiente econômico, prejudicando a sociedade, a gente tinha uma série de bons brasileiros ali. Poderia o operador de máquina perceber que aquele trabalho, com a experiência dele, estava sendo mal feito? Ele poderia ajudar o fiscal, avisando que aquele trabalho estava sendo mal feito e vendo que talvez o fiscal não desse o retorno, ter acionado uma outra situação? Hoje nós temos a internet e uma série de outros meios de comunicação onde a pessoa, por mais preocupada com o seu sustento, de perder o emprego, ela pode agir de forma anônima. E às vezes é uma denúncia pequena, que às vezes pode não fazer parte de um grande esquema. Mas investigam um suposto desvio e apropriação de verbas públicas da Secretaria de Estado da Agricultura. Maríndia Moura. Boa noite, Marcelo. A Operação Colheita Amarga foi deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal aqui na capital de Rondônia, Porto Velho e em outros 3 municípios do interior. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Essa investigação começou lá em 2018 com uma denúncia anônima que chegou até a inteligência da Casa Militar do Governo do Estado, em que uma suposta organização criminosa formada por alguns servidores da Secretaria de Agricultura do Estado estaria aí cometendo fraudes em cima de compras de produtos agrícolas da agricultura familiar. Esses produtos são do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, em parceria com os governos estaduais e municipais. Bom, o prejuízo que essas fraudes causaram, como sobrepreço e também simulação de vendas, ainda não foi divulgado. A assessoria do secretário de Estado da Agricultura informou que foi a própria secretaria que fez a denúncia e que espera esclarecer todos os fatos. Maríndia Moura para o Brasil TV. No sul da Bahia, mais uma operação da Polícia Federal, esta para combater fraudes e desvio de dinheiro no enfrentamento à pandemia.
E foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Nefanda, da Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, que investigam irregularidades na contratação de uma empresa que administrava o Centro de Acolhimento Covid aqui na cidade de Ilhéus. Segundo a Polícia Federal, essa empresa, que foi contratada no ano passado, não possuía capacitações técnicas para gerir o local. A empresa era especializada em recreações e entretenimento. 9 mandados de busca e apreensão foram expedidos no início da manhã de hoje. Servidores públicos municipais e pessoas ligadas a essa empresa foram ouvidas também ao longo do dia. As investigações continuam e a gente segue aqui acompanhando o caso. É com vocês aí no estúdio. E a gente fala agora da vacinação contra a Covid. Olha só o que aconteceu lá em Belo Horizonte. E hoje, quando procurou o posto do bairro Vista Alegre para tomar a dose, encontrou a estrutura demolida. Levei um susto, mas foi um susto mesmo. Porque eles, tipo assim, foi muito rápido. Ninguém esperava isso. Eu com um filho especial, meu marido é acamado, que é do grupo de risco. Aí a gente veio aqui para vacinar, o povo está todo mundo indignado. Mas a lista dos locais de vacinação no site da Prefeitura informava que o Centro de Saúde Cícero Ildefonso ficava exatamente neste endereço, na Rua Aguanil, número 238. Para piorar, os atendimentos foram transferidos para o bairro Jardinópolis. Despesa para a maioria dos usuários. Tem que pagar passagem, tem que fazer tudo, e é longe, é lá no lugar que eu nem sei aonde, perto da Avenida Amazonas. Então eu nem sei onde que é isso. Para mim, que já estou velha, ir a pé e voltar, eu não aguento. Quem não quiser gastar com passagem precisa caminhar por uns 25 minutos para chegar até o posto de vacinação mais próximo. A gente saiu de lá por volta de 7h20 da manhã, pelo aplicativo aí, cerca de meia hora de caminhada. A gente deu essa paradinha aí para descansar, então a gente tem pouco mais, a gente fez pouco mais da metade do trajeto e a gente segue acompanhando. A gente termina a nossa caminhada aqui nessa subida, no ponto de atendimento que os usuários ali do Vista Alegre agora recebem atendimento. Questionada, a Prefeitura respondeu que o posto de saúde está funcionando na Rua Caviana, no bairro Jardinópolis, desde o dia 9 de julho deste ano. E explicou que o Centro de Saúde Cícero Ildefonso está funcionando temporariamente no novo local durante o período de construção da nova sede. Mas o endereço só foi atualizado na lista de locais de vacinação hoje pela manhã, depois que noticiamos o erro. Um outro problema na imunização na capital são as aglomerações. Ontem, vários telespectadores reclamaram das longas filas de espera em alguns centros de saúde para a segunda dose da vacina. Hoje, as filas se repetiram no Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa, na região do Barreiro. 3 horas que eu estou na fila aqui. No Centro de Saúde Betânia, na região oeste, várias pessoas esperaram por mais de 2 horas no sol para se imunizar. Também houve aglomeração no Centro de Saúde Dom Cabral. Por lá, a fila dobrou o quarteirão. E olha só a multidão esperando pela vacina no São Francisco, na Pampulha. Nossa, tá sendo complicado. Pelo visto, tem mais de 200 pessoas lá dentro. Ontem eu estive aqui, estava lotado, parecia que era um evento. Muita gente. Se não pode aglomerar, o que a gente está fazendo aqui aglomerando? Já vim aqui ontem, não vou encarar, volto amanhã. É isso aí, né? Encarar, vai fazer o quê, né? A Prefeitura justificou que foram disponibilizados 27 centros de saúde para a repescagem de pessoas que não foram se vacinar no dia da convocação. Por isso, orienta que o morador compareça no dia agendado. Caso contrário, corre o risco de enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina. Sobre a distribuição de senhas no Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a estratégia foi adotada para a organização da fila. Não para por aí. Na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, também teve fila e aglomeração. Um posto de vacinação montado numa estação de trem era para agilizar a vida da população, mas se transformou em uma manhã inteira de espera. Difícil identificar quem era passageiro e quem veio para a vacina. A rampa de acesso à estação da Supervia de Duque de Caxias, no centro do município, ficou pequena com tanta gente parada. Do alto, o Globocop flagrou a aglomeração de pessoas à espera da vacinação. Quem estava na fila reclamava da demora. Cheguei que era às
antes das 6 da manhã. Agora são 9 da manhã. 9 da manhã, ainda estou aqui parada na fila. Uma vergonha. A gente tem direito de tomar a vacina e enfrentar essa humilhação daqui de ficar nessa fila. Você está aqui há quanto tempo? Eu nem sei, porque assim, já faz tanto tempo. E a tendência é, acho que, esperar e ver o que pode acontecer aí, né? A gente só quer sair daqui vacinado, imunizado. Passageiros também foram pegos de surpresa com tanta gente a mais na estação. Tá muito cheio lá em cima, como é que tá lá? Com certeza, cara. Agora que pode esse negócio da vacina aí, vai agora ficar doido. 9 e 10 da manhã, a gente vê que tem muitas pessoas ainda aqui na passarela tentando acessar a estação para tomar essa vacina. E desse ponto aqui, a gente continua vendo uma fila muito longa. A Supervia disse que apenas cedeu o espaço e toda a organização era de responsabilidade da Prefeitura. Durante a manhã, a Prefeitura de Caxias informou que enviou mais funcionários para ajudar a organizar a vacinação. Acho que não tem escapatória, né? A gente tem que tomar, tem que se vacinar. Na capital, enquanto o Rio de Janeiro registra aumento de internações por causa da Covid, o Ministério da Saúde atrasou a entrega de doses. O que chegou de madrugada não foi suficiente para retomar o calendário de vacinação por idades na cidade. A Fiocruz deu mais um alerta. A taxa de ocupação das UTIs da rede SUS da capital está aumentando e chegou a 95%. Há 3 semanas, os hospitais estavam com 584 pessoas internadas com Covid nos leitos de enfermaria e UTI. Menor número desde março. Hoje são 704, segundo o painel da Prefeitura. Um aumento de 18%. Existem ainda mais de 200 pessoas que ocupam leitos nos hospitais de referência para coronavírus e estão com sequelas graves de Covid. Por isso, a Prefeitura, que vinha convertendo UTIs para outras doenças, voltou a mobilizar vagas para a Covid. Desde sexta-feira, a gente já está mobilizando a reabertura de alguns leitos de CTI, para acomodar esse aumento de internação que a gente teve. A gente espera que esse aumento não seja sustentado, a gente espera que a vacinação consiga acelerar, mas ele estava previsto, porque o mês de inverno é um mês normalmente com aumento do número de casos e também com uma nova variante. Enquanto a preocupação com as internações aumenta, o calendário de vacinação continua incerto aqui na capital. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a quantidade de vacina que chegou essa madrugada não é suficiente para vacinar o público de 24 anos. Se o município não receber mais remessas ainda hoje, a vacinação por idade vai continuar suspensa. Os postos têm capacidade para vacinar cerca de 80 mil pessoas por dia. Mas a capital só recebeu hoje 38 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde. A Renata foi feliz tomar a dela, mas está preocupada com a vacina do filho. 22 anos, vacina sexta a princípio, né? E com essa interrupção, está todo mundo muito ansioso. Mais doses da vacina para o Rio de Janeiro ainda hoje. O secretário municipal de saúde disse que se essas doses chegarem até as 8 horas da noite, pode retomar esse calendário de vacinação amanhã. Quase 800 mil pessoas estão completamente imunizadas contra a Covid na Paraíba. Isso representa cerca de 20% da população que já receberam as 2 doses ou então a vacina em dose única. E lá em João Pessoa tem empresa dando desconto para quem apresentar o cartão de vacina. Maurício é do Recife e decidiu vir a João Pessoa porque já tomou a 2ª dose da vacina contra a Covid, completando a imunização. A saída é a vacina, não tem outra não. Todos tomem. Isso aí é o recado que eu dou. Tomem, porque é importante tomar essa vacina para realmente se proteger. Aí falamos para ele que tem promoção rolando aqui na capital paraibana para quem tomou a vacina. Rapaz, realmente interessante. Primeiro, porque muita gente tem medo dessa vacina. E é importante tomar. E é muito importante o que os estabelecimentos estão fazendo, né? Incentivando o povo a tomar, porque realmente o Covid-19 mata, não é brincadeira. A ideia de alguns estabelecimentos comerciais é dar uma forcinha nesse processo de imunização, estimulando para que os clientes se vacinem contra a Covid e assim possam ter acesso a algumas promoções, vantagens e descontos. Um caldinho de feijão qualquer dia da semana para a pessoa vacinada, apresentando a carteirinha ou aplicativo. Alex é dono de uma pizzaria no Cabo Branco e desde o início do mês de agosto está com uma promoção toda segunda-feira para quem tomou a 2ª dose da vacina contra a Covid.
É só apresentar o cartão de vacina comprovando, seja para pedido no restaurante ou para entrega. É um incentivo e solidariedade também para que todos tomam a segunda dose. Então o pessoal tem orgulho, né, de apresentar a segunda dose e estar imunizado. As pessoas passaram a fazer o pedido online, agendar para pegar na loja e apresentar o cartão com a segunda dose. Então teve um aumento, né, de pedidos no balcão. Neste açougue, os clientes que já estão vacinados ganham 10% de desconto. Nós resolvemos que era necessário, se fazia necessário, incentivar as pessoas a tomarem a vacina. Nós vemos que algumas pessoas não voltam para tomar a segunda dose, outras pessoas não querem nem tomar nem a primeira. E aí nós buscamos o quê? Um incentivo monetário. Né? Então, nós demos desconto de 10% no nosso blend exclusivo, né? Um blend de fazer um hambúrguer, fazer aquela hamburgada em casa, para a pessoa comemorar que ela tomou a vacina. A primeira etapa da reconstituição da morte de João Alberto no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre terminou na madrugada e simulou as versões que foram apresentadas pelas testemunhas. Amanhã vai ser feita a segunda etapa com a participação dos réus. João Alberto foi espancado e morto por 2 seguranças do supermercado em novembro do ano passado. Do lado de fora, esquema de segurança reforçado. A reprodução simulada dos fatos, que é o termo técnico usado para esse tipo de perícia, começou no Carrefour no fim da noite. Antes, a polícia ouviu 8 testemunhas por 6 horas no Palácio da Polícia. Nessa primeira noite, apenas as testemunhas foram ouvidas. Milena Alves, viúva de João Alberto, não foi até o supermercado. Lá, cada um indicou as ações que aconteceram naquele dia. As testemunhas não tiveram contato entre si para não influenciar as versões. Advogados, peritos de GP, policiais e peritos particulares contratados acompanharam os trabalhos. Com base na reconstituição, um perito agora vai analisar todas as versões apresentadas pelas testemunhas e também pelos réus. Esse documento não tem um prazo exato para ser concluído e o objetivo dele é responder a questões técnicas, feitas tanto pela acusação quanto pela defesa. O laudo do IGP aponta que a causa da morte de João Alberto foi asfixia. Segundo a Polícia Civil, as agressões a ele duraram 5 minutos. Na época do inquérito, a polícia não pediu a reconstituição porque entendeu que as imagens das câmeras de segurança e os vídeos gravados por testemunhas esclareceram a dinâmica do crime. O pedido pela reconstituição partiu da defesa de 2 dos acusados. Que eles consigam agora reproduzir, trazer na reprodução simulada, baseado nos depoimentos, baseado naquelas imagens, mesmo as oriundas de relatórios periciais que não são laudos periciais, uma forma de ter os laudos da perícia criminal em que nós temos a prova, ela conta como prova, por ser um laudo realizado por perito criminal. Nesta quinta, os 6 réus vão passar pelo mesmo processo e dar as versões. Dos 6 acusados, 2 estão detidos. 1 está em prisão domiciliar e outros 3 respondem em liberdade. As acusações são de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A primeira audiência do caso está marcada para o dia 18. O grupo Carrefour Brasil diz que está dando o apoio necessário para que as autoridades policiais façam essa reconstituição e que a empresa não faz parte desse processo criminal que investiga individualmente os envolvidos na ação. E a Polícia Civil deflagrou hoje a 4ª fase de uma operação contra a pedofilia na internet em Campo Grande. Oswaldo Nóbrega. Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em vários bairros de Campo Grande. Os alvos são pessoas investigadas por armazenar conteúdo de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Dos 4 suspeitos levados para a delegacia, 3 foram autuados em flagrante e vão ficar presos até a decisão da Justiça em audiência de custódia. O outro prestou depoimento e foi liberado porque, segundo a polícia, os arquivos que estavam no computador dele foram apagados. Mas o suspeito confessou o crime e vai responder ao inquérito em liberdade. Essa é a 4ª fase da Operação Deep Cult, que investiga crimes de pedofilia praticados na Deep Web, como é chamada a área obscura da internet, que não pode ser acessada por sites de buscas convencionais. Os policiais apreenderam diversos aparelhos de mídias digitais e todos os arquivos contendo pornografia infantil serão levados para a perícia. De Campo Grande, Oswaldo Nóbrega para o Brasil TV. E foi preso hoje de madrugada um homem procurado pela Justiça do Brasil por vários crimes, entre eles tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios. O gaúcho Leonardo Silva de Souza estava em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Leonardo Silva de Souza, de 27 anos, era procurado no Brasil por vários homicídios,
além de um histórico de tráfico de... Segundo os investigadores, Leonardo é integrante de uma facção que atua no estado do Rio Grande do Sul e estava foragido desde 2016. Ainda conforme a polícia, ele seguia comandando o tráfico e ordenando execuções enquanto estava no Paraguai. De acordo com a Senad, o preso é um dos principais dirigentes do grupo criminoso, responsável por organizar a logística e a compra de drogas e armas para serem enviadas ao Brasil. Alisson Maruyama, para o Brasil TV. Leonardo foi expulso sumariamente do Paraguai e entregue às autoridades brasileiras em Ponta Porã. Nós não conseguimos contato com a defesa do preso. Você vai ver a seguir os estragos na capital de Pernambuco, depois de 2 dias de chuva bem forte por lá. Brasil TV de volta e a gente fala sobre a chuva em Pernambuco. Um dia depois do deslizamento de uma barreira na zona norte do Recife, que atingiu 6 casas e deixou 3 pessoas feridas, continua a chover na capital. Olá, chove desde terça-feira aqui no Recife e na região metropolitana. E os alagamentos estão complicando a vida de muita gente. Os moradores ficam ilhados ou se arriscam pisando na água suja. E para quem vive em áreas de morro, o medo é dormir de madrugada. Ainda mais depois de ontem, que uma barreira deslizou no bairro de Brejo da Guabiraba, que fica na zona norte do Recife. 6 casas foram atingidas, 3 ficaram destruídas, 3 pessoas ficaram feridas. Hoje a Defesa Civil do município esteve no local para cadastrar as famílias que irão receber o auxílio moradia. De acordo com a Defesa Civil, choveu nos 11 primeiros dias de agosto, mais que a quantidade esperada para todo o mês. A previsão é que as chuvas devem diminuir de hoje para amanhã. Voltamos ao estúdio. Por outro lado, o abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana está reduzido a partir de hoje. 3.600.000 moradores entraram num racionamento de água ainda mais rigoroso. São 36 horas com água e outras 36 sem. O racionamento vai exigir criatividade e consumo maior de combustível para Fernando, que tem uma rede de 4 lavanderias. A princípio, estamos tentando prorrogar um pouco o prazo de entrega, aqueles que têm essa possibilidade, né? Os que não têm, aí levar para outra. Maio de 2020 se estendeu por toda a capital e região metropolitana, atingindo 3.600.000 pessoas. Em agosto, há um ano, passou a ser mais rigoroso, com 36 horas com água, 36 horas sem água. Com o consumo menor e as chuvas do final do verão, o fornecimento de água foi ampliado em março deste ano para 60 horas com água e 36 sem. Naquela época, a média do nível dos reservatórios na região de Curitiba estava em 60% da capacidade, o maior volume nos últimos meses. Mas a estiagem chegou e em julho choveu 6 vezes menos do que a média histórica do mês. Os reservatórios voltaram a secar e agora estão com 47% do volume total. A falta de chuva afeta principalmente as bacias onde estão localizados alguns dos principais reservatórios do centro-sul do país, segundo dados da Agência Nacional de Águas. O volume do Cantareira, principal sistema que abastece a Grande São Paulo, está hoje em 39,95%. Nesse mesmo dia, ano passado, era de 50,48%. Em Minas Gerais, a Companhia de Saneamento do Estado reduziu a captação de água no Rio das Velhas, responsável por 60% do abastecimento de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. A vazão está mais baixa há pelo menos um mês por causa da estiagem. A Companhia de Saneamento do Paraná alega que, além do nível dos reservatórios ter caído, levou em conta outros fatores. Não há previsão de chuvas para essa época e o consumo da população voltou a crescer. Além do rodízio, a Sanepar diz que faz obras para ampliar a capacidade de abastecimento. Então, com o rodízio, com a economia da população, com as obras do Capivari e do Rio Verde, nós vamos poder estabilizar os reservatórios. E quando nós tivermos os reservatórios estabilizados com uma tendência de chuva, nós vamos poder rever pelo menos os modelos de rodízio. Claro, tentando buscar sempre rodízios mais leves para a cidade.
A Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, informou que não há risco de desabastecimento neste momento na região metropolitana de São Paulo, mas reforça a necessidade do uso consciente da água. Ressaltou que o sistema de abastecimento da Grande São Paulo, formado por 7 mananciais, opera de forma integrada, o que permite a transferência de água entre as regiões. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais afirmou que não há risco de desabastecimento na capital mineira e na região metropolitana. O volume do Paraupeba, que é outro importante sistema de abastecimento da Grande BH, está em 80%. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias você tem logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite pelo horário de Brasília. Para você uma boa noite e até amanhã.